Vamos para Josué capítulo 7. Hoje à noite eu quero dizer que tudo que nós precisamos como igreja, como pessoas, para viver nesse mundo é que Deus esteja conosco, só o que a gente precisa é Deus. E em seguida eu vou dizer que a única coisa que separa Deus de nós é o pecado. E aí eu vou acrescentar que o pecado não confessado, o pecado não tratado. Então é a única coisa que separa o nosso Deus de nós. Como nós veremos aqui na história de Acã, que é uma história muito conhecida. Nós vamos fazer uma breve oração, porque eu não vou fazer a leitura, nós faremos a leitura à medida que nós prosseguirmos com a exposição do texto. Pai querido, que privilégio estar aqui. Peço que o Senhor conceda que Teu bendito Espírito Santo nos ilumine na compreensão dessa passagem e dessa verdade fundamental, que o Senhor é tudo o que precisamos, e que se o Senhor é conosco, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Ajuda-nos a entender a simplicidade do Evangelho e ajuda-nos a entender a seriedade do pecado, particularmente aquele oculto, escondido, aquele que, disfarçado. Pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor sonde os corações nessa noite. Se tem algum filho, alguma filha tua aqui nessa noite, vivendo em pecado não tratado, eu peço que essa palavra que vai ser dita seja usada pelo Teu Espírito Santo para trazer teu filho e tua filha ao arrependimento, confiante na obra completa de Jesus, para perdão e restauração. É o que nós pedimos no nome dele. Amém. Meus irmãos, o capítulo 7 de Josué conta a história de como um soldado chamado Acã quebrou a aliança de Deus com Israel, trazendo sérias consequências sobre ele e toda a nação. O livro de Josué foi escrito com o objetivo de mostrar como Deus foi fiel às promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó e lhes deu a terra que havia prometido. Os capítulos iniciais do livro de Josué narram a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão, Josué sendo o que substituiu Moisés, a preparação para a batalha, que incluía circuncisão, celebração das festas que não haviam sido celebradas durante os 40 anos no deserto, e o encorajamento de Josué da parte do Senhor. Os capítulos iniciais também nos falam da primeira vitória, que foi a conquista da cidade de Jericó, que era uma cidade fortalecida, fortificada, e que estava bem na porta, bem na entrada de Canaã. E era por onde eles tinham que passar em primeiro lugar. Militarmente falando, os habitantes de Canaã eram mais poderosos, tinham mais técnica militar. O povo de Israel eram 12 tribos que eram pastores, plantadores eram agricultores, sempre foram, a maior parte do tempo, inclusive quando estavam no Egito, e não eram soldados treinados para a guerra. Portanto, Israel entrou na terra prometida para conquistar aquela terra, contando com a única arma que eles poderiam contar: Deus. Eles só tinham Deus. Os outros tinham armas, exércitos, tinham treinamento militar, estavam sendo atacados, tinham ânimo para se defender sua terra, sua família. Os israelitas não tinham absolutamente nada disso. O que eles tinham eram as promessas que haviam sido feitas há séculos atrás aos seus antepassados e a confiança de que o Deus que os tinha tirado do Egito e sustentado 40 anos no deserto não falharia na sua palavra em dar-lhes a terra prometida. E foi nessa confiança que eles marcharam contra Jericó. As muralhas caíram, nós conhecemos a história. Ficou claro que a vitória e o sucesso de Israel se deu a Deus e não aos israelitas. Quem derrubou os muros não foram eles, mas foi Deus. E aí tiveram uma vitória estrondosa sobre os moradores de Jericó. Quando isso aconteceu,
quando estavam prestes a tomar a cidade, Deus disse a Josué para avisar o povo que não tocasse nos despojos. Havia muito ouro, muita prata, muita riqueza, muito gado, havia pessoas. Em nada daquilo os israelitas deveriam tocar no sentido de tomar para si. Aquilo era alguma coisa anátema, quer dizer, amaldiçoada, que na raiz significa separada para destruição. Então, era alguma coisa que pertencia a Deus e não à nação de Israel. Pelo menos naquele primeiro momento, os despojos de Jericó, que eram as primícias de Canaã, pertenciam a Deus. Depois os israelitas poderiam despojar as cidades que eles vencessem, mas aquela cidade em particular, Deus avisou a Josué: diga a todo o povo que ouro, prata, o que for de precioso é meu. E ninguém pode tocar em absolutamente nada, porque estas coisas são amaldiçoadas, no sentido de que elas são separadas para destruição e pertencem a mim. Então vocês não devem tocar nisso. Isso foi avisado, todo mundo sabia disso, e tudo correu muito bem. Deus estava com os israelitas, a cidade foi destruída, até que Acã resolveu desobedecer a Deus. E o capítulo 7 está aqui exatamente para mostrar esse ponto, que é o ponto todo do livro de Josué. O segredo de Josué e os israelitas terem conquistado a terra prometida é que Deus estava com eles. Era Deus quem submetia os inimigos, que dava a vitória, derrubava muralhas, dava coragem. Sem Deus, os israelitas não teriam a menor condição de obter um palmo de terra daqueles gigantes que estavam lá naquela terra prometida. Também nós vamos ver os efeitos devastadores do pecado. Nós vamos ver que o pecado de um afeta todos. O pecado de um afeta todos. Você nunca peca sozinho, em termos de efeitos do que você faz. Nós vamos ver que o caminho para que nós tenhamos Deus conosco é que o pecado seja devidamente tratado da maneira correta, e isso vai garantir que o nosso Deus esteja conosco. Pensando hoje em dia, se a gente já fosse fazer uma aplicação, nós não precisamos de muita coisa para que o povo de Deus, a igreja de Deus, cresça e evangelize o Brasil. Nós não precisamos não, às vezes a gente pensa que a gente precisa de tecnologia, marketing, vamos fazer coaching, vamos chamar um cara técnico nisso, naquilo outro e tudo mais. Nós não precisamos de muita coisa não, basta que os crentes todos tenham Deus ao seu lado, que eles sejam cheios da presença de Deus. E nós não vamos, Deus, claro, vai usar essas coisas, eu gosto inclusive de boa parte delas, especialmente tecnologia, rede social, eu gosto disso, apesar da idade, mas nós precisamos de pouco em termos de estratégias e recursos humanos, para fazer com que o Evangelho chegue aos rincões da terra. Mas isso é se nós tivermos Deus conosco. Eu vou dividir o texto em algumas partes, cada uma delas começando com a letra D, que aí fica mais fácil para você seguir. Primeiro, desobediência, depois derrota, depois desespero, depois direção, descoberta e destruição. 6, eu disse 5 ou 6, não foi? Então são 6 partes aí, isso aí ajuda você a entender o texto, dividindo ele. São divisões naturais do texto, e como você irá perceber. Em primeiro lugar, desobediência, do verso 1 até o verso... Aliás, só o verso 1 mesmo. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Observe os seguintes pontos. Em primeiro lugar, isso que foi cometido aqui, foi cometido por um homem só. Está dito inclusive o nome dele. Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Ele desobedeceu. Mas, entretanto, note no final do verso, que diz que a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Embora o pecado tenha sido cometido por um homem, mas a ira de Deus se acendeu contra toda a nação. Deus se virou contra todo o povo. Por quê?
Porque Deus tinha uma aliança com a nação de Israel. Porque essa aliança compreendia o israelita e seus filhos, a sua descendência. Quando Deus fez a promessa a Abraão, ele disse: na tua descendência serão benditas todas as nações da terra. E ele disse também: a tua descendência eu darei essa terra. A ideia de descendência, de família, de linhagem, isso nos dá um senso de pertencimento. Nós somos parte de um povo muito antigo, com quem Deus tem um acordo, um pacto, uma aliança. Por isso, existe essa perspectiva de corporatividade no bom sentido na Bíblia. Todas as metáforas que são usadas no Novo Testamento para descrever a Bíblia, elas falam disso aí. Eu sou a videira, vocês são os ramos. O fundamento da igreja é Cristo, e sobre ela um edifício vai sendo edificado, e vocês são pedras vivas desse edifício. O corpo humano, estas são as analogias que a Bíblia usa para a igreja, e todas elas expressam essa união que nós temos entre nós. Nós somos irmãos em Cristo. Portanto, quando você peca, o seu pecado afeta a igreja toda, a sua família, aqueles que são ligados a você pela fé, eles vão sentir os efeitos disso. Infelizmente, é o nosso individualismo ocidental que faz a gente pensar que nós somos crentes sozinhos, no que erram os desigrejados, não é? Não existe isso, a Bíblia não conhece isso de um crente isolado, separado, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Aquele que é de Deus, ele pertence ao povo de Deus, ele está junto, ele está jungido, ligado ao povo de Deus. Portanto, o que ele faz tem consequências. Quando ele é abençoado, toda a igreja é abençoada. Quando Deus resolve agraciá-lo, ele agracia toda a igreja por causa daquela pessoa. Como Deus, por exemplo, abençoou toda a casa de Potifar por causa de José. E Deus teria poupado Sodoma e Gomorra se o pedido de Abraão tivesse fundamento. Se houvesse 10 justos em Sodoma e Gomorra, Deus não teria destruído a cidade por causa dos 10. Por causa dos 10. Então, essa é a primeira coisa. Eu me demorei um pouquinho mais nela, porque ela vai estar por detrás de tudo que vai acontecer. Se você não entender isso, você não vai entender o que vem depois. Deus nos trata como corpo, como família, como povo. Portanto, o pecado de um é o pecado de muitos. É o pecado de todos, afeta todos. Início do verso 1, Acã pecou. Final do verso 1, a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel, contra todos os filhos de Israel. Segunda coisa que eu queria mencionar aqui é o fato de que Deus se ira sim. Hoje em dia eu sei que isso não é muito popular, mas eu não preciso pedir desculpas para dizer que do começo ao fim a Bíblia fala que Deus é um Deus que se ira. A ira é uma emoção humana, e geralmente quando nós nos iramos, nós acabamos, por isso que a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis, não é? A ira do homem não produz a justiça de Deus, mas a ira de Deus é a reação justa da sua santidade diante da desobediência flagrante da sua criatura. Quando Deus percebe que sua criatura o afronta, o desobedece e não segue o que ele diz, a reação do ser de Deus, uma vez que ele é santo e justo, é clamar pela punição, desobediência justa daquela criatura que o afronta e o desobedece. É isso que a ira de Deus significa. Não tem pecado na ira de Deus, mas é a reação justa da sua natureza santa contra o pecado de suas criaturas. E foi o que aconteceu aqui. Deus ficou irado com os filhos de Israel, porque um deles quebrou a aliança. A aliança tinha sido expressa em termos muito, muito claros ali. Jericó e as coisas que havia eram as primícias de Canaã e, portanto, pertenciam a Deus. Isso era importante para dizer que
ao dar a Deus o melhor de Jericó, o povo de Israel estava dizendo: nós reconhecemos que a vitória veio do Senhor e que ao Senhor pertence todas as coisas. É o Senhor que está nos dando essa terra, porque ela pertence ao Senhor. E a entrega dos despojos para Deus representava isso. Na hora que isso não foi feito como devia ser feito, porque um dos filhos de Israel prevaricou, desobedeceu nas coisas condenadas, eu já expliquei o que é que condenada representa, significa, então a ira de Deus se acendeu contra os filhos de Israel. Então, o texto começa com a desobediência de Acã. Em seguida, ao relato da derrota, do verso 2 até o verso 5. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Ficava a uns 24 quilômetros morro acima. E voltaram a Josué e lhe disseram: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Assim subiram lá do povo uns 3 mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e a outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Seguintes pontos aqui, nessa parte 2, que fala da derrota de Israel. Primeiro, com a ajuda de Deus, Israel tinha derrotado uma cidade poderosa, fortificada, armada até os dentes, cercada de muros intransponíveis. Mas porque Deus estava com Israel. Agora, Deus não estava mais com Israel. Deus se afasta de Israel no final do verso 1. Deus estava irado com a nação de Israel, retira sua graça, a sua misericórdia, o seu poder e a sua assistência. Os israelitas são derrotados por inimigos inferiores. Eles perdem uma batalha que normalmente teria sido ganha sem dificuldade nenhuma, porque Ai era menor do que Jericó. Não tinha a resistência, a capacidade de luta que Jericó tinha. Mas qual era o segredo de Israel? Deus. Mas Deus não estava com eles agora. A partir do verso 2, Deus já não estava mais com eles. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, perceba, nem sempre nós estamos conscientes de que Deus não está mais conosco. Até mais adiante, quando a causa fica, ou quando a desgraça chega. Josué era um brilhante estrategista, ele aprendeu com Moisés, ele tinha sabedoria, e aqui ele faz uma coisa que não se faz numa batalha, ele subestima o inimigo. Ele diz: são poucos, é pouca gente, a gente acabou de destruir muito mais, então vamos mandar só um batalhão, manda aí 3 mil homens para derrubar, tirar essa vila do meio do caminho, a cidade de Ai. Josué não sabia, geralmente a liderança é a última a saber mesmo, né? Josué não sabia o que é que tinha acontecido, porque o que Acã fez, ele fez em secreto, ele fez em sigilo, ele fez escondido. Mas Deus viu e agiu de acordo com os termos da aliança. Os termos da aliança eram muito simples: a obediência traz a bênção, a desobediência traz a maldição. Esses são os termos da aliança de Deus com Israel e da aliança de Deus conosco. Só que essa mesmíssima aliança, ela é mediada por Cristo, por isso a segunda parte, a desobediência traz a maldição, ela é extensiva ao meu representante que foi na cruz feito maldição no meu lugar. Senão eu estaria debaixo de maldição do mesmo jeito. Então, Josué não percebeu, não sentiu que a criptonita tinha ido embora, né? E ele agora se vê diante dessa situação, mandando estrategicamente 3 mil homens para serem derrotados ali nas colinas de Ai. Diz aqui o texto que eles foram derrotados. Aí no verso
No verso 4, subiram lá do povo os 3.000 que fugiram diante dos homens de Ai. O resultado trágico é que 36 deles foram mortos, pais de família, maridos, homens de Deus, que foram como soldados fazer a vontade de Deus, mas eles perderam a vida por causa da desobediência de Acã. A outra coisa que eu queria que você observasse aqui é que uma vez que Deus não é conosco, a derrota é certa, e o efeito disso é o que nós lemos aqui no verso 5, que o coração do povo se derreteu e se tornou como água. O povo perdeu o ânimo, ninguém esperava aquela derrota da parte dos israelitas diante da cidade de Ai. Então, a desobediência de Acã produziu a derrota do povo de Deus. E se nós consideramos a Bíblia como palavra de Deus, e se o que Paulo disse é verdade, que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pelo consolo e paciência das Escrituras tenhamos esperança, então, uma lição que a gente já pode tirar aqui é que provavelmente o fracasso de muitas igrejas e de muitos cristãos em cumprir a grande comissão, pregar o evangelho, fazer a diferença, não é falta de dinheiro, tecnologia, métodos e sistemas, mas é porque Deus não está mais com eles. Deus não está mais com eles. Se nós podemos fazer essa aplicação do Antigo Testamento para o Novo, que cremos que sim, uma vez que, já disse, o próprio apóstolo Paulo faz essa relação. Terceira parte aqui, que eu queria chamar a sua atenção, é o desespero que tomou conta de Josué. Desobediência trouxe derrota, que por sua vez traz o desespero do verso 6 até o verso 9. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. E disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus e para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Queridos, quando Josué tomou conhecimento da derrota impensável dos exércitos israelitas diante dos moradores de Ai, ele cai diante da arca do Senhor. Ele e os anciãos de Israel, os líderes das tribos, eles caem diante da arca do Senhor. E diz ali que eles rasgaram as vestes, que é um sinal oriental de tristeza, de desespero, e ele se prostra em terra sobre o rosto, ajoelhado, com o rosto entre os joelhos, com a testa tocando no chão. E ele ficou ali até a tarde, então o dia todo, e não somente ele, mas também os anciãos de Israel. O texto diz que eles deitaram pó sobre a cabeça. Tudo isso é o ritual do Antigo Oriente, quando alguém estava consternado, desesperado, angustiado, como era o caso de Josué e os anciãos de Israel. Eles fizeram isso perante a arca do Senhor. A arca do Senhor era um baú feito de madeira de acácia, todo coberto de ouro, em cima do qual havia uma tampa chamada propiciatório, onde havia 2 querubins com asas tocando no meio. Ficava dentro do Santo dos Santos, no tabernáculo que Moisés tinha feito no deserto e que Josué tinha trazido com ele para dentro da terra prometida, e que dentro da arca, as tábuas da lei, a vara de Arão que florescera e um copinho contendo maná como memorial. E uma vez por ano o sacerdote tinha que entrar ali e derramar o sangue de um cordeiro, sangue de um boi, sangue de um animal, fazendo propiciação pelos filhos de Israel. Por isso o nome daquela tampa é propiciatório. E é por isso que Paulo chama Jesus, lá em Romanos capítulo 3, de ele é
Deus o ofereceu como propiciatório, hilasterion, a mesma palavra usada na Vulgata Latina, em hebraico caforet, que se refere à tampa da arca, que era o local onde o sangue era derramado, cobrindo a lei, de forma que a condenação da lei não alcançava o povo de Deus e nem nos alcança mais, porque o sangue de Jesus já cobriu tudo. Ali era o símbolo da presença de Deus. Quando você lê nos Salmos que Deus habita entre os querubins, não fique pensando em Deus sentado lá no céu com 2 querubins de lado. Se refere aos querubins da arca. Deus se revelava, era ali onde Deus se manifestava ao povo, dentro da tenda da aliança, sobre o propiciatório. Era de lá que Deus falava, era lá que ele se revelava, o Deus que se assenta, o Deus que fala de entre os querubins. E era o local certo para Josué se ajoelhar, se prostrar e clamar a Deus. Ao fazer isso, ele estava dizendo, ele estava lembrando a Deus os termos da aliança. É como se dissesse: Deus, eu não entendo, o símbolo da tua aliança para conosco está aqui, que é a arca. O Senhor habita entre os querubins, a tua presença está conosco, a presença física, a presença de Deus representada fisicamente pela arca, está aqui entre nós. Então eu não entendo o que aconteceu, Senhor. Por que nós perdemos essa batalha? Por que nós somos derrotados? Olha os termos aqui da oração. Agora veja, José sabia orar, não sabia brigar somente não, ele sabia orar. O crente tem que saber as duas coisas, né? Então aqui ele mostra que ele era realmente um intercessor. Primeiro ele começa a questionar Deus. Por que Deus, se é assim, se é para a gente perder, por que o Senhor, em primeiro lugar, nos fez passar o Jordão? Era melhor, estava tão bom lá no deserto, era quente, mas pelo menos a gente não perdia, né? Ganhava todas lá no deserto. Mas aqui o Senhor fez a gente entrar nessa terra e agora o Senhor nos entregou na mão dos moradores dessa terra. Por que o Senhor fez então a gente atravessar o rio Jordão? Primeira coisa. Segunda coisa, Senhor, quem dera a gente estivesse contente em ficar do outro lado do Jordão. O outro lado do Jordão é mais seguro. Aqui na Terra Prometida, ao contrário do que se pensa, né, tem essas brigas, essas lutas. Então lá era melhor, a gente devia ter ficado por lá. Terceiro argumento aqui. Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos inimigos. Ouvindo isso, veja o verso 9: todos os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarregarão o nosso nome da terra. Ou seja, quando chegar a notícia nos amorreus, nos cananeus, nos amorreus, todos os moradores da terra, eram 7 a 9 nações distintas que moravam na terra, quando eles souberem do que aconteceu, eles virão com sangue na boca, né? O sangue descendo pela boca, espumando de raiva contra nós, e eles vão nos destruir completamente. Mas o último argumento é o melhor de todos. E aí mostra que Josué de fato sabia orar. E aí ele diz assim: e o que farás do teu grande nome? Olha, se tem uma coisa de que Deus é zeloso, é a glória dele. Deus faz todas as coisas para a sua própria glória. Ele estava dando a terra aos israelitas, não era em primeiro lugar, por causa do amor que ele tinha a Abraão, Isaque e Jacó, mas é por causa da sua glória. Ele queria mostrar quão glorioso, quão verdadeiro, quão justo e fiel ele pode ser, e que ele cumpre as promessas. Então no final tem tudo a ver com a glória de Deus, e Josué sabia disso. Então ele argumenta com Deus primeiro dizendo: olha, Senhor Deus, o que é que vai acontecer agora? Nós vamos ser dizimados, era melhor a gente ter ficado do outro lado. Eu não entendo porque que o Senhor abriu o Jordão para depois nos fazer. E tem mais uma coisa. Depois, o que vai ser do teu grande nome? Porque todos os povos vão dizer: que deusinho fraco, tirou esse povo do Egito com a promessa de dar a terra e não conseguiu entregar, né? Não entregou o que prometeu. O que é que o Senhor vai fazer então, Deus, quando isso acontecer? Diga aqui, o que é que o Senhor vai fazer? Pois é, essa era a conversa de Josué com Deus, questionando Deus, falando com Deus. É pecado fazer isso? Não, Deus nos chama a fazer isso. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Discuta comigo, traga as suas razões. Não é isso que ele disse para Jó? Apresente suas razões e os seus argumentos. Venha, orar é isso.
Orar não é simplesmente todo dia você pegar o devocionário, nada contra, né? Ficar lendo aquela coisinha lá, tal, tem uma listinha que é a mesma todo dia. Não, gente, nós estamos num relacionamento com o Deus vivo. Todo dia você tem que perguntar, tem que questionar, tem que indagar de Deus e argumentar com Ele da maneira certa. Se você argumentar assim: Deus, se o Senhor não, né, se o Senhor não estiver conosco, nós não vamos ganhar a terra prometida, vai todo mundo ficar triste. Né? Você tem um argumento maior, você pode... Veja, se você não puder usar esse argumento: Senhor, o que vai ser do teu nome se o Senhor não me atender? Se você não puder usar o seu argumento, provavelmente o seu pedido não está certo. Provavelmente ele não está certo. Se você não puder dizer isso aqui: Senhor, no final, se o Senhor me der isso, quem vai ganhar é o Senhor. Senhor, há tanto tempo eu oro por um namorado. Oro por um namorado. Agora, Senhor, se o Senhor não me der, eu vou ficar triste, eu tenho medo de ficar sozinha, eu tenho medo disso. Mas, ó Senhor, tem o seguinte: se o Senhor me der um namorado, a glória vai ser toda sua, porque eu vou casar com um servo de Deus, nós vamos ter uma família abençoada, os filhos vão todos para a igreja, nós vamos consagrar os filhos tudo para ser pastor. O pastor Renan vai batizar tudinho para não correr o risco de virar batista. Olha, vai ser uma bênção. Amém, pastor? A terceira parte é a direção. Deus ouviu a oração do seu servo. A oração de Josué moveu o coração de Deus, convenceu, persuadiu Deus. Eu estou usando linguagem humana, não é? A linguagem de Josué, a oração de Josué, toda a argumentação moveu o coração de Deus. E Deus lhe apareceu. Nós não sabemos como, provavelmente ali onde ele estava, diante da arca, entre os querubins, que era onde ele se manifestava. Vamos ler aí do verso 10 até o verso 15, a quarta parte, que é direção. Desobediência trouxe a derrota, que trouxe o desespero, mas agora vem a direção. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o rosto. Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fizera condenado. Agora preste atenção nessa declaração aqui, que é o centro do capítulo 7. Já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel. Aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Pela manhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos. Será que a tribo que o Senhor designar por sorte se chegará, segundo as famílias. E a família que o Senhor designar se chegará por casas. E a casa que o Senhor designar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado, ele e tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Quando Deus apareceu a Josué, a palavra do Senhor pode se resumir nos seguintes pontos. Em primeiro lugar, Deus mandou ele parar de orar. Verso 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto. Gente, a Bíblia toda, Deus manda a gente orar. Aqui, eu creio que é uma das 2 vezes ou 3 vezes na Bíblia toda em que Deus manda alguém que está orando parar. Porque no geral ele manda a gente orar. Mas tem hora, entendam o que eu vou dizer, que não é orar que você precisa. Você precisa consertar sua vida. Porque você pode orar até o dia do juízo, mas se você não colocar em ordem sua vida diante de Deus, isso não vai valer nada. Então, às vezes, eu sei, a oração pode funcionar como um substituto, mas aqui no caso, o que Josué tinha que fazer era resolver o problema do pecado.
Levanta-te, Josué. Por que você está aí prostrado? Tem pecado aí no meio. Por que você acha que vocês foram derrotados? Tem pecado que precisa ser tratado. Não é hora de orar como se é isso que estivesse faltando, oração. Vamos orar, meus irmãos, e esquecer de botar a vida em dia. Não. Você tem que se levantar e fazer o que a ocasião requer, né? Em toda ocasião nós temos que orar, mas tem momentos de que nós temos que ir mais além do que a oração. Era o caso aqui. Segunda coisa que eu queria destacar aqui na resposta de Deus a Josué é a revelação que Deus fez do que tinha acontecido e que Josué não sabia. Está aí no verso 11, Deus diz o que é que aconteceu, que os filhos de Israel violaram a aliança, tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo de sua bagagem o puseram. Note aqui que Deus está tratando em povo, em família. Ele está falando no plural. Os filhos de Israel pecaram, dissimularam e enganaram quando foi um soldado só. Mas Deus está atribuindo a todo o povo. Todo o povo. Por quê? Porque nós somos membros uns dos outros. Nós somos galhos da mesma raiz, da mesma videira. Nós somos pedras vivas ligadas ao mesmo fundamento. Nós somos membros do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Então Deus trata sempre no coletivo. Individualmente, sim, como aqui gira, né? Afunila no individual, mas o tratamento primeiro, geral, normal, é o coletivo. Segunda coisa aqui que a gente percebe na resposta de Deus. Terceira, a direção que Deus dá a Josué para resolver o problema. Ele diz aí no verso 12, muito claramente, a causa da derrota, que foi isso, e diz a Josué que enquanto a coisa roubada não for eliminada do meio deles, Deus não seria mais com eles. Deus, Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o segredo da vitória de Israel, anuncia ao seu capitão, ao seu líder, a razão pela qual eles foram derrotados, porque não cumpriram, não foram bem-sucedidos, não alcançaram as promessas. A razão foi que eles quebraram a aliança, eles desobedeceram a Deus. Agora, é o fim? Louvado seja Deus. Não, não é o fim. Deus diz, se vocês tirarem as coisas proibidas do meio de vocês, eu voltarei a estar com vocês. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance, né? É um Deus de segundas oportunidades, é um Deus que é misericordioso, cuja graça ultrapassa a nossa capacidade de descrição, como nós veremos. Então Deus diz a Josué, vocês erraram, mas eu não abandonei vocês. Eu estou aqui, estou respondendo você, não estou? Estou respondendo você e estou dando direção para você sobre o que você deve fazer. Se eu tivesse ficado irado com você, como eu sou irado com os ímpios, com o mundo, a quem eu estou reservando para o dia do juízo e a destruição eterna, eu não estaria tendo essa conversa com você, Josué. Mas é exatamente porque nós temos uma aliança que eu estou aqui. Vocês quebraram a aliança, mas não é o fim. Eu estou disposto a ir com vocês, desde que vocês façam o que é certo. E aqui está como você vai fazer. E Deus então dá o roteiro de como Josué devia descobrir o que é que estava acontecendo. Aí ele está dizendo, primeiro, verso 13, santifica o povo, chama o povo, separa o povo, e diz para o povo que existe a razão da derrota, foi o pecado, tem coisas erradas no meio de você, ó Israel, por isso que vocês não puderam resistir, e enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas, o Senhor não está com vocês. Então, Josué deveria chamar o povo, avisar o povo, dizer para eles o que é que tinha acontecido, e convocar uma santa convocação para o dia seguinte, ou por 3 dias depois, algum tempo depois. Não, em seguida, não é? Isso mesmo, em seguida. Em seguida devia fazer isso. Fazer o quê? E aí Deus diz, você vai lançar sortes, e você vai fazer por tribos, é tão complicado isso aqui, ó, tribo, família, casa e indivíduo. 4.
Você vai lançando sortes, traga todo mundo. Separe uma tribo, dessa tribo você separa as famílias, os grupos maiores, e desse grupo você vai tirar a família, e nessa família está um indivíduo. Deus disse direitinho como fazer. Claro que todo mundo pergunta, mas pastor, e hoje em dia a gente pode lançar sorte, não é? Era a maneira como funcionava naquele tempo. Lembra que a revelação de Deus é progressiva, né? Então Deus antigamente, tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, diz o autor de Hebreus, Cristo sendo a fala maior, final, definitiva de Deus. Nós estamos aqui num período inicial da revelação, em que Deus costumava falar, aparecendo em sonhos, visões, teofanias, cristofanias, visões de anjos, e onde ele usava esse tipo de método, às vezes, para manifestar a sua vontade. Geralmente isso era feito, o lançamento de sortes era feito usando as 12 pedras que compunham a estola sacerdotal, que também era chamada de Urim Tumim. O sacerdote pegava, tirava uma, já tinha o nome da tribo. Pegava ali, jogava, fazia uma mistura lá, já tinha o nome do próximo nível, de quem viria em seguida. Então Deus mandou que fizesse isso. E aí Deus determinou no verso 15: aquele que foi achado com a coisa condenada será queimado, ele tudo quanto tiver, porquanto violou a aliança do Senhor e fez loucura em Israel. Pastor, isso não é muito pesado não? Ele, tudo que ele tem, mulher, família, filhos, tudo vai ser queimado? É aquilo que nós estamos dizendo desde o início. Nosso pecado afeta sua esposa, seus filhos, sua mulher, seu marido, afeta todos. Afeta seus irmãos na igreja. Você nunca peca sozinho. Então, por isso, quando a disciplina vem, a mão de Deus pesa, quando o pecado não é tratado, Deus faz com que as pessoas sintam aquilo que ele disse lá em Êxodo capítulo 20, castigo a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, não tem nada de novo aqui. Deus não está agindo fora dos padrões que ele agiu ou revelou até agora. Agora, o que me chama a atenção é o seguinte, veja só. Deus aparece a Josué, lá no meio dos querubins, fala com Josué na sua glória, diz a Josué o que é que tinha acontecido, dá os detalhes do que aconteceu. Ele fala aqui, roubaram, dissimularam, esconderam debaixo da bagagem, dá os detalhes do crime cometido, diz exatamente o processo pelo qual Josué deveria chegar até o infrator. Não teria sido mais fácil Deus simplesmente chegar para Josué e dizer assim: Josué, Acã fez isso, vai, manda buscá-lo, elimina ele aí no meio do povo, porque foi Acã que fez isso. Em nenhum momento Deus revelou o nome do pecador, que era Acã. E eu sempre me perguntei por quê. Eu tenho para mim uma resposta que eu quero compartilhar com vocês hoje, nessa noite. Por que Deus não disse logo quem era? Por que obrigou Josué e Israel a passar por todo esse processo até chegar lá? Eu creio, em primeiro lugar, que Deus queria que o povo se envolvesse. Ele não está tratando coletivamente? Então, ele queria que o povo fizesse parte do que haveria de acontecer. Era didático para Israel. Era importante que Israel visse a seriedade do pecado de um deles. Por isso, eles deveriam ser envolvidos em todo aquele processo. Segunda razão é que esse tipo de estratégia de Deus seria usada séculos depois por ele, quando ele estava sentado à mesa da pessoa de Jesus Cristo, e disse aos seus 12 discípulos: um de vocês vai me trair. Ele sabia quem era, mas ele disse: um de vocês vai me trair. Qual foi o efeito disso? Todos eles chegaram para o Senhor Jesus e disseram: Senhor, porventura sou eu? Ou seja, aquela palavra de Jesus teve o poder de quebrantar o coração dos discípulos.
e fazer os discípulos olharem para dentro de si e ver que eles tinham o potencial, sim, de ser o culpado. Por isso que Deus não disse que foi Acã. Aquela noite teve choro no acampamento. O pai de família chamando seus filhos: foi você, foi você, foi você, o que é que você fez? Foi uma noite de quebrantamento, de choro, de autoexame, fazer um levantamento da vida, sondar o coração, o pensamento, as atitudes. Não é isso que Deus quer de nós? Não é isso que Ele pede de nós? Que nós vivamos diante da luz dEle. Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que andamos na luz, se dissermos que andamos com Deus e vivemos nas trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão com Ele, uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Era isso que Deus queria que acontecesse com a nação de Israel, que ela viesse para a luz, e que as trevas de cada coração que escondia cada pecado fosse dissipada diante da luz da santidade de Deus. Houve choro em Israel naquela noite, em cada cabana, em cada tenda. Questionamento, quebrantamento. E eu tenho ainda, acho que uma outra razão que eu penso que Deus seguiu todo esse esquema aqui. Eu não posso provar a vocês porque não está no texto, mas é meu feeling de estudioso, de pregador, que me leva a pensar isso aqui. E se Deus não quisesse dar uma oportunidade a Acã? Da seguinte maneira: aquela noite seria a oportunidade de Acã voluntariamente dizer: Josué, não precisa, fui eu. Seria muito mais glorioso, talvez ele até tivesse encontrado mais misericórdia. Mas ele foi até o fim. Ele sabia que era ele. E ele não se rendeu. Eu desconfio, embora eu sei que Deus é misericordioso, mas como pastor já há mais de 40 anos, eu desconfio de gente que confessa só porque foi apanhada. Ela não tem como negar. Foi apanhada, é culpada, é óbvio. E aí, então, ela confessa. Agora a pergunta é: se ela não tivesse sido denunciada, apanhada, vista, descoberta, ela teria confessado? Pergunta a você. Uma vez, pastoreando aqui na igreja do Recife, muito tempo atrás, teve um caso lá de uma senhora que me procurou para dizer que o marido dela estava traindo ela. Estava traindo. E eu disse: é uma acusação muito séria, a senhora tem provas disso aí? Ela disse: não tenho não, isso é coisa de mulher mesmo, eu sei que ele está me traindo. Eu disse: mas eu não posso começar um processo com base nesse argumento. A senhora tem alguma evidência? Ele disse: não tenho. Disse: então, infelizmente, eu vou chamar seu marido, vou conversar com ele, mas eu não posso fazer nada. Chamei, o homem veio no meu gabinete, eu disse do que se tratava. Ele disse: minha esposa esteve aqui, ela disse isso. Pastor, ela é assim desde que a gente namorava na mocidade. Ela não aguentava. Eu não podia conversar com as outras meninas da igreja, que ela logo vinha com ciúme, com coisa e tudo. Ela vê coisa, pastor. Olha, eu amo minha mulher, sou fiel à minha esposa, o senhor pode ficar tranquilo. Eu era um pastor relativamente novo, mas eu já tinha desenvolvido uma técnica que todo pastor desenvolve, que é saber como pegar um mentiroso. No gabinete pastoral, tem assim, ó. A gente olha a pessoa e a gente percebe, né? Às vezes o cara, né? O suor, aquela gota de suor descendo por aqui, você não olha para a mão do cara, o cara está, ó. O lábio, ó, tremendo às vezes. O cara não tremeu o beiço. Foi embora. Mês depois a esposa chegou com o celular dele, cheio de mensagem de texto. Naquele tempo não tinha zap, né? Cheio de mensagem de texto entre ele e a amante. Está aqui, pastor, a prova que o senhor queria. Eu chamei o cara. Aí quando o cara entrou, eu disse do que é que se tratava. Ele disse: rapaz, de novo minha mulher aqui, pastor. É um absurdo. Como é que... né?
Como é que ela faz um negócio desse? Pastor, eu sou fiel à minha mulher. Eu disse, meu irmão, olha aqui o que ela trouxe. Pastor. Chorou, pediu perdão. Olha, se humilhou no pó e na cinza. Aí, depois de conversa em que ele confessou, pediu perdão, disse que ia se reconciliar com a esposa, estava disposto a sofrer todas as consequências, se levantou e ia saindo. Aí eu tive aquele estalo assim, meu irmão, só uma coisa, essa foi a única vez? Aí ele disse, já que o senhor perguntou. E aí vem o rosário de vezes em que ele tinha traído a sua mulher durante o tempo de casamento. Quando ele falou comigo a primeira vez, não tremia nem o beiço. Tem pessoas que só confessam porque são apanhadas. Por isso eu não sei da integridade, da genuinidade dessa confissão. Confissão verdadeira, boa, aquela que a gente sabe que é quando é voluntária. A pessoa ficou debaixo de convicção de pecado, a pessoa percebeu o dano que ela fez, ela está disposta a arcar com as consequências daquilo e ela procura quem de direito para colocar a sua vida em ordem. Não estou dizendo que toda confissão obtida nessas circunstâncias não é válida, porque Deus, na misericórdia dele, ele fez isso com Davi. Deus teve misericórdia de Davi. Lembra a história de Davi? Davi adulterou com Batseba, Deus mandou o profeta Natã, que botou o dedo no nariz de Davi, e foi só então que Davi disse, inclusive, ele vai confessar igualzinho a Acã. Aí vou deixar chegar lá. Deus é tão misericordioso que eu digo a você, é melhor que você confesse, mesmo porque foi apanhado, do que você ir para a sepultura com pecados não confessados, não tratados, ocultos. É melhor que você confesse ainda que debaixo da força, da evidência e da prova contra você, do que você morrer e levar esse tipo de coisa. O tratamento que Deus vai lhe dar eu não sei, isso é entre você e Deus, mas o que eu sei é que ele diz aqui, a Bíblia diz, prepara-te para te encontrares com o teu Deus. Vamos ver aqui então o que é que aconteceu. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 21, onde nós temos a descoberta. Então Josué se levantou de madrugada, fez chegar a Israel segundo as suas tribos, caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor. Veja a preocupação de Josué, sempre com a glória de Deus, né? Dá glória ao Senhor, Deus de Israel, e a Ele rende louvores, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã, Josué, e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. 2 pontos aqui, eu queria chamar a sua atenção nesse texto que fala da descoberta. O primeiro deles é a confissão. Antes de chegar na confissão, o primeiro deles é o processo pelo qual Acã passou antes de cometer o pecado. Aliás, todo o processo foi pecaminoso. Aqui nós temos, no verso 21, quase que uma descrição do que aconteceu no Jardim do Éden, quase uma repetição. Parece que João, na sua primeira carta, capítulo 3, quando fala da cobiça dos olhos, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, concupiscência do mundo, parece que ele foi inspirado aqui, porque aqui descreve exatamente o processo pelo qual nós fazemos o que Acã fez, em outras circunstâncias. Acã disse aqui no verso 21, que ele viu entre os despojos uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma barra de ouro. É mais ou menos 2,5 kg de prata e 500, 600 gramas de ouro. Primeiro ele viu. Eu tenho uma regra que eu procuro seguir
sempre com a graça de Deus, é a regra da segunda olhada. Eu não posso impedir que uma mulher bonita, sensual e provocadora, usando pra quê saia, passe na minha frente. Mas eu posso evitar dar uma segunda olhada. A primeira olhada, eu não tenho o que fazer, ela passou na minha frente. Mas a segunda eu posso. Primeiro problema de Acã, ele viu. Ele devia ter, mas aí ele viu e ele olhou, né? Tem uma diferença. Ele viu, ele olhou. Exatamente o que está escrito lá em Gênesis 3. Vendo a mulher que o fruto era agradável, bonito e tudo mais. Então, geralmente o pecado começa por aqui, onde você põe os seus olhos. E hoje em dia, com as telas, ficou muito mais atraente. Muito mais fácil. Com a telinha do celular, a um toque do dedo, você pode entrar em qualquer site do mundo e ver o que você quiser. Tudo começa pelos olhos. Tudo começa pelos olhos. Tudo começa pelos olhos. Ele primeiro viu, em seguida diz o texto aqui, ele mesmo diz, não é? Cobicei-os. É o passo seguinte. Ele viu, não é? Olhou mais do que devia, cobiçou aquilo ali. Aquela cobiça entrou no coração, aquele desejo de ter aquilo que não era seu nem lhe pertencia. Ele ficou com desejo de ter aquilo, entrou no coração. Terceira parte, tomou, estendeu a mão e tomou. Isso aqui é Gênesis 3, exatinho. Gênesis 3, exatinho, o pecado da mulher e o fruto. Cobiçou, tomou e escondeu, porque ele sabia que estava fazendo uma coisa errada. Sabia que estava fazendo uma coisa errada. É assim que o pecado funciona até o dia de hoje. A gente vê, a gente deseja, a gente toma e depois a gente escova os dentes, limpa a boca e esconde. Esconde. Oculta. É isso que afasta Deus de você, da sua vida, da sua família e da igreja. Exatamente esse processo aqui, particularmente o final. O problema não são os nossos pecados, irmãos, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Mas o problema são os nossos pecados ocultos, os pecados que não são trazidos à luz, que não são reconhecidos, que não são confessados e tratados. Segunda coisa que eu queria observar aqui é a atitude de Acã, que nos diz para nós o que é uma confissão de pecados que nós esperaríamos. Olha, primeiro ele começou reconhecendo no verso 20, pequei contra o Senhor Deus de Israel. É verdade, note que ele só fez isso no final, quando as sortes caíram sobre ele, mas como eu disse, pela graça de Deus, a gente não pode dizer que Acã a essa altura não tinha sido quebrantado, porque essa confissão que ele fez aqui é exemplar. Primeiro, ele reconheceu que pecou contra Deus. Está aqui. Pequei contra o Senhor, o Deus de Israel, não é qualquer Deus não. É o Deus da aliança, é o Deus do pacto, é o nosso Deus, é o Deus do nosso povo. Foi contra esse Deus que eu pequei. Não foi contra os deuses dos amorreus ou os deuses de Jericó, de quem eu tomei o despojo, mas contra o Senhor nosso Deus. Segunda coisa, note que ele confessa em detalhes. Eu já ouvi confissão tão nebulosa e tão vaga, que você não tem ideia do que é que a pessoa, o membro da igreja, estava confessando. Acã não. Ele dá os detalhes. Eu vi, cobicei, tomei, escondi, está debaixo da minha tenda, lá debaixo de tudo, e ele diz inclusive o peso, né? Ele diz inclusive o peso do material que ele pegou e tomou. Confissão em detalhes. O que é que acontece conosco? A gente peca no varejo e quer confessar no atacado. Você passa o dia todo quebrando a lei de Deus por pensamento, palavra e por obras, aí quando é de noite, na hora de dormir, Senhor Deus, perdoa meus pecados, em nome de Jesus, amém. Pronto. Espera aí, irmão. Deus quer que você dê uma olhada na sua vida. O que é que você fez durante o dia?
Por isso que uma regra boa é: pecou, confesse na hora, porque senão vai acumulando. Eu, quando era pequenininho, né, morava nas ruas de Recife, quando chovia, coisa boa, aquela água que descia era de barro, né? Me lembro da casa que a gente morava numa casa, numa rua de barro. Aí chovia, formava aquelas poças e aqueles regatos que iam correndo assim. Aí eu fazia um barquinho de papel, colocava lá, e o barquinho ia descendo, né? E eu acompanhando e vendo o barquinho, até que o barquinho batia num graveto que estava ali atravessado. E aí lá vinha outro graveto, e daqui a pouco mais um, e vinha uma folha, e daqui a pouco já não fluía mais nada. Formava uma poça, né, que acabava se desviando do caminho. Pecou, não confessou. Primeiro. Pecou, não confessou. Segundo. Está juntando os gravetos. A graça está fluindo, mas aí, primeiro, segundo, terceiro, chega no final do dia, né? Está tudo entupido. Tudo entupido. Por isso que a regra boa é você confessar, consertar e no ato. Não deixe passar muito tempo não, irmão, porque você vai esquecer, mas o Espírito Santo não vai. O Espírito Santo não vai. Há pecados que a gente não tem consciência, por isso o salmista ora: Senhor, me revela os pecados que me são ocultos, porque nós somos tão pecadores que às vezes a gente peca e a gente não percebe. Mas note que há uma sinceridade aqui quando você faz essa oração, de pedir para Deus revelar o que você fez de errado. É diferente daquele que endurece o coração e vai o dia todo, e quando chega de noite simplesmente diz: Deus, perdoa meus pecados de hoje, em nome de Jesus, amém. Sem olhar para trás, sem se ajoelhar diante da cama e dizer, ao lado da cama e dizer: Pai querido, me perdoa, hoje eu fiz isso, prometo que vou falar isso, prometo que vou apagar aquela postagem, isso, prometo que não vou mais encaminhar aquele tipo de foto que eu encaminhei hoje, prometo isso, com a tua graça, põe a tua vida em ordem diante de Deus. Veja que Acã revela em detalhes o que é que ele tinha cometido. E eu quero terminar aqui com a última parte de 22 a 26, confissão de Acã, verso 22 a 26, com desgraça ou destruição, seguindo os Ds. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata e a capa, a barra de ouro, seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, suas ovelhas, sua tenda, tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Acor tem um jogo de palavra aqui entre Acor e Acã, que significa, a palavra Acor significa desgraça. Disse Josué: por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. E levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, Vale da Desgraça, até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Uma vez que Acã confessou o pecado diante de Deus, diante de Josué e de todos os filhos de Israel, agora veio a disciplina. Pergunta: uma vez que Acã confessou, ainda que apanhado, mas a confissão dele parece uma confissão legítima, confessou tudo, disse tudo certo, não escondeu absolutamente nada, ele não botou a culpa na mulher. Josué: sabe por que eu fiz isso? Minha mulher fica reclamando, por que eu casei com soldado? Eu queria ter um vestido melhor, um carro melhor, uma roupa melhor, né? Tem mulher que fica em cima do marido. Assim, Acã poderia ter reclamado de Josué, dizendo assim: vocês pagam tão pouco para a gente, eu sou soldado, você sabe quanto é que eu ganho, Josué? Tu não sabe, porque tu é general, mas se tu fosse soldado raso como eu, tu ia saber quanto é que eu ganho. Ele não reclamou do emprego, não reclamou do governo, não reclamou da mulher, não reclamou de ninguém, não botou a culpa em ninguém.
Quando se ouve aquelas confissões, pastor, eu pequei, mas, aí eu já me seguro, porque o mas já vai introduzir um tipo de desculpa. Tem gente pior do que eu, pastor. Mas, o senhor não conhece o meu marido. Mas, o senhor precisa ver o meu vizinho. Mas, o senhor precisa ver o ambiente lá onde eu trabalho. Mas, o senhor precisa ver como é minha turma na faculdade. Não teve mais aqui. Foi a confissão, ele assumiu totalmente a responsabilidade do que tinha feito. Por isso a gente pode pensar que a confissão dele foi uma confissão legítima. Agora a pergunta, por que Deus não o perdoou? O homem não se arrependeu? Não foi descoberto? O que é que houve? Por que isso? A resposta é que existem pecados todo pecado é transgressão da lei de Deus. Todo pecado é pecado contra Deus, mas existem pecados cujas consequências são mais graves. E que existem algumas coisas que fazem com que ele seja mais odioso. Aqui no caso de Acã, o pecado dele tinha causado a morte de 36 homens. Já tinham pensado nisso? O pecado dele causou a morte de 36 homens. De acordo com a lei de Moisés, isso era suficiente para a pena de morte. Já falei para vocês da doutrina da aliança. A responsabilidade de Acã para o bem e para o mal envolvia também seus filhos, sua esposa, seus filhos, tudo que ele tinha. O que Acã fez trouxe descrédito ao nome de Deus diante de todas aquelas nações. Era preciso uma satisfação pública para dizer, o nosso Deus não aprova isso que aconteceu aqui. Então, no caso de alguns pecados, a disciplina é necessária. Os reformadores, a princípio, disseram que as duas marcas da verdadeira igreja é a pregação da palavra e a celebração dos sacramentos. Depois eles chegaram à conclusão que tinha uma terceira marca, o exercício da disciplina. Porque a igreja que não leva a sério pecado no seu meio, ela não pode ser considerada uma verdadeira igreja evangélica. Não é só ter a palavra, o púlpito bom, certo, correto, bíblico, celebrar os sacramentos da forma correta, mas é preciso cuidar de que a membresia, aqueles que estão sob nosso cuidado, estejam vivendo uma vida santa e reta diante de Deus. A disciplina era necessária aqui, por todas essas coisas. Então, verso 22, Josué verifica que as palavras de Acã são verdadeiras. Eles trazem tudo isso diante do Senhor. Verso 23, que era onde deveriam ter ido, agora foram, mas muito tardiamente. E Josué e todo Israel tomam Acã e tudo que ele tinha e sua família e tudo, leva para o vale de Acor, e ali Josué pergunta, por que você nos conturbou? Por que você fez isso conosco? Trazendo morte para Israel, derrota, desânimo, o nome de Deus enlameado diante dos povos. Quantas consequências, Acã, do que você fez? Agora o Senhor também vai conturbar você. Não quer dizer que Deus não tinha perdoado Acã, se o arrependimento dele foi legítimo e sincero, mas Acã tinha que sofrer as consequências daquilo que ele fez. Diz aqui o texto que todo Israel o apedrejou e depois de apedrejá-los, queimou-os e levantaram sobre ele um montão de pedras que permanece até o dia de hoje. E assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor até o dia de hoje. O texto começa dizendo no verso 1, a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, e o capítulo 7 termina dizendo no final do seu último versículo 26, assim o Senhor apagou o furor da sua ira. O que é que aconteceu entre o verso 1 e o verso 26? O pecado foi tratado. O pecado foi devidamente revelado, exposto, confessado, disciplinado diante dos agravantes. Pastor, Deus não foi muito severo? Não. 36 homens morreram, o nome dele foi enlameado, a doutrina da aliança
que fala que o que nós somos membros uns dos outros e pertencemos ao mesmo Deus. Está tudo dentro daquilo que Deus já havia revelado até aqui, não foge do padrão que nós encontramos. Mas, pastor, isso é só coisa do Antigo Testamento, não é? Não. O nosso Deus é o mesmo, Ele continua tendo a mesma aliança conosco. A obediência traz a bênção, a desobediência traz a maldição. Ananias e Safira, está no Velho ou no Novo Testamento? As cartas do Apocalipse estão aonde? No Antigo ou no Novo Testamento? O apóstolo Paulo estendendo a mão contra pessoas como Elimas, o mago, e cegando, que se dizia um grande poder, juízos no Novo Testamento. É o mesmo Deus. Você sabe por que não alcança você? É porque alguém se ofereceu no seu lugar como maldição diante de Deus. É isso que Paulo diz quando ele cita Deuteronômio dizendo: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele acrescenta na carta aos Gálatas: ele se fez maldição em nosso lugar. Deus o amaldiçoou, Deus fez cair sobre ele o castigo que nós merecíamos. Por isso Deus, quando nos olha, Ele nos olha justificados, e é por isso que a palavra de Deus diz: não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é a mesma aliança, é o mesmo Deus. Aliança da graça, da misericórdia. Pergunta: por que um monumento? A gente levanta monumento por causa de coisa boa, né? Tem monumentos históricos mostrando momentos preciosos na história da Paraíba, meu estado. A gente costuma fazer monumento para lembrar coisas bonitas, boas, mas fazer um monumento, um monte de pedra em cima de gente que foi apedrejada e depois queimada. Por que Deus faria isso? E diz aí, que está até o dia de hoje. Um montão de pedras permanece até o dia de hoje. A gente não tem muita certeza de quando o livro de Josué foi escrito por Josué, mas quando ele alcançou sua redação final canônica, com a qual ele está aqui, pode ter sido alguns séculos depois, quando os israelitas já tinham possuído a terra prometida há muito tempo. Pode ser até período final dos juízes e assim por diante. Mas eu sei que um monte de pedras estava lá. E a pergunta é: por que Deus mandou fazer um montão de pedras em cima de Acã e de sua família? Eu tenho uma interpretação. Eu acho que era para o seguinte: quando o menino israelita, o pai, passava por ali, por aquele vale de Acor, e o filho perguntasse: pai, o que é aquele monte de pedras? O pai dizia: senta aqui, filho, que eu vou te contar a história de Acã. E eu vou te ensinar um princípio muito importante do nosso povo, que você nunca deve esquecer. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus for contra nós, filho, a obediência traz a bênção, mas a desobediência traz o juízo de Deus. Onde é que está o vale? Onde é que está? Hoje a gente não sabe nem onde é o vale de Acor. Não sei nem onde está o monumento mais, ninguém nem sabe onde é o vale de Acor. Mas eu não preciso, porque Deus fez gravar essa história num monumento que não perece. Josué 7 está aqui para você chamar seu filho, ler essa história e dizer: meu filho, você sabe o que essa história significa? Que você deve temer ao Senhor seu Deus de todo o coração, você deve amá-lo, você deve viver para a glória dEle. Tudo que você fizer deve ser para a glória dEle. E se um dia você cair, meu filho, se um dia você desobedecer ao Senhor, Ele não vai desamparar você, Ele vai lhe dar direção. Procure o Senhor, seu Deus, confesse os seus pecados em arrependimento, e Ele haverá de perdoá-lo, restaurá-lo, trazê-lo de volta à comunhão e fazer de você uma bênção para o seu povo. Amém?